Algum tempo atrás passou entre nós um pastor muito querido por esta igreja e ele fez algumas afirmações que desde então eu gosto de tê-las marcado aqui no início da minha Bíblia. E a afirmação é a seguinte: a Bíblia diz, ponto. Eu creio, ponto. Assunto encerrado. Ao meditar nesse texto, eu fiquei lembrando com muitas saudades e alegria da minha conversão. Quando, sem nenhum conhecimento profundo de teologia, eu mergulhava na palavra de Deus e me alimentava dela e cria na totalidade dela. A Bíblia diz, eu creio, assunto encerrado. Esse texto de João capítulo 14 é um texto muito conhecido. É um texto onde Cristo Jesus fala diretamente ao nosso coração, mostrando, revelando aquilo que Ele está fazendo, trazendo paz ao nosso coração, porque nós temos o nosso futuro garantido. Mas há algo que Jesus fala aqui também, que muitas vezes nós passamos por cima, conhecemos, mas não nos aprofundamos. E eu tenho percebido, amados, que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, muitas vezes são as palavras do Senhor que mais nós temos dificuldade para crer. E muitos pregadores tentam explicar essas palavras de uma maneira que a gente fique ali conformado por não estar vendo essas palavras se cumprindo em nossas vidas. Se você, como eu, acredita na Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé para lermos juntos o texto. João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 12. Essa semana todinha eu estudei esse texto, eu procurei comentários, eu ouvi outros pregadores. Um deles disse assim: Jesus fala aí, mas isso não acontece. Eu creio que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é vida. E a minha luta, eu sei que a luta de muitos é de deixar conceitos e preconceitos já formulados para que de uma maneira simples a gente possa crer e ver esta palavra se cumprindo na prática em nossas vidas. Amém? Você crê que se você tiver fé, você falar para o monte, saia daí, se lance no fundo do mar, você acredita que isso é possível que aconteça? Se não acontece, não é porque a Bíblia está errada. Vamos ler esse texto, João capítulo 14. Aleluia, Pai, fala conosco, ministra os nossos corações. Em verdade vos digo, o nosso Jesus, ele só fala a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais,
guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Os irmãos podem se assentar? Essas palavras de Jesus são poderosas, elas são inspiradoras, e elas nos encorajam para a prática na nossa vida diária, para hoje, para amanhã, para sempre. A pergunta é: o que Jesus fala que irá fazer aquele que nele crê? A primeira coisa que eu vejo aqui é que essa palavra não é específica para um grupo de pessoas, líderes, apóstolos, etc. Jesus diz claramente aqui: aquele que crer em mim. Você crê em Jesus? Então essa palavra é para você. Outras vezes ele disse essa palavra também. Aqui no Evangelho de João ele disse: aquele que crê em mim jamais terá sede. Quem crer em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer em mim não viverá em trevas. Quem crer em mim. E aqui Jesus ele é muito claro, e o primeiro ponto da nossa mensagem é que quem crê nele vai fazer as obras que ele fez. Ele está falando isso. E isso não é para que a gente fique duvidando, porque a dúvida é incredulidade, e o pregador de dúvidas desde lá com Eva é o diabo, é Satanás. Nós precisamos crer naquilo que Jesus diz, e se ele diz que quem crer nele fará também as obras que ele faz, é verdade. Então, se você crê, você precisa pegar essa palavra para você, e agora, em Cristo Jesus, começar a realizar aquilo que Jesus realizou. Notem que aqui diz: as obras que eu faço, não está falando especificamente e unicamente de milagres. A palavra aqui ergou, do grego, obras, toda a missão, todo o trabalho de Cristo Jesus. Aquilo que ele fez, ele fala que eu que creio, você que crê, também vai fazer. Coisa tremenda. Fazer as obras que Jesus fez. Nós somos discípulos. Jesus começou uma obra e ele confiou à igreja a continuidade dessa obra. Nós não precisamos inventar nada. Nós vemos nos nossos dias a igreja buscando estratégias, modelos novos, mas tudo aquilo que nós precisamos já está aqui. Olhamos para o Mestre, Jesus é o Mestre e devemos ouvir dele. E ele está dizendo para nós: aquilo que eu fiz, vocês também vão fazer. Por que será que é tão difícil para a gente acreditar nas palavras de Jesus? É mais fácil ir ouvir um pregador que não acredita, e ele diz assim desse texto: não, ninguém vai fazer as mesmas obras de Jesus. Eu ouvi um pregador pregando isso, e ele disse assim: o próprio livro aqui de João fala que não caberia em nenhum livro tudo aquilo que ele fez, etc, etc. Então é impossível. Então Jesus mentiu? Não! O problema nunca foi Jesus, o problema nunca foi Deus. O problema é que os nossos corações são endurecidos, e porque nós não temos a prática daquilo que ele promete, a gente começa a achar desculpas para justificar a nossa limitação. Mas ele disse aqui: quem crer em mim. Só no Evangelho de João, nós vemos como obras de Jesus ele transformou
a água em vinho. Ele leu a mente de uma mulher samaritana. Ele tinha essa capacidade. A pessoa não falava, a pessoa pensava. Certa altura, eu estava orando e eu falei para Jesus: Jesus, para o Senhor é fácil, foi fácil. O Senhor sabia já o que estava passando na mente das pessoas. Ele curou o filho de um oficial, ele curou um aleijado que estava ali, aleijado há 38 anos, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, ele curou um cego de nascença, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias ter falecido. E ele fala assim: quem crer em mim vai fazer as mesmas obras. E eu fiquei pensando nas obras, outras obras, como a pregação. Jesus trabalhou por 3 anos e meio. E ele pregou, e ele ensinou, e ele evangelizou, pregou, ensinou. E ele disse para mim, ele disse para você: vocês vão fazer mais, porque nós temos mais tempo aqui. A igreja deve continuar a obra de Cristo Jesus aqui. Nós tornamos uma instituição tão distante daquilo que Cristo Jesus foi e fez. Mas ele diz mais uma coisa. Essa primeira eu já fico impactado. Mas ele continua dizendo assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Eu não sei você, mas muitas vezes já falei: Jesus, nem as que o Senhor fez eu estou fazendo, quanto mais fazer coisas maiores. Eu sei, tem pessoas, teólogos que dizem assim: é porque nós somamos a igreja, então a igreja toda, mas Jesus está falando, quem crê em mim, ele não está falando para todos, somando, ele está falando que é possível, se você crer, você fazer as mesmas obras e obras maiores que ele diz. Quem sou eu para falar? Não acredito. Quem sou eu para vir com um outro ensinamento para tentar justificar que essas coisas não me acontecem? E eu tenho visto que tudo aquilo que o crente não consegue praticar na sua vida, ele vai arrumar uma justificativa, uma desculpa para se justificar. Jesus fez grandes coisas. E ele fala: você pode e deve fazer essas coisas também. Você deve fazer coisas maiores. Aí eu pergunto para você, amado, como isso é possível? Jesus, como o nosso irmão citou aqui, Filipenses, ele se despiu de toda a glória. Ele veio para ser homem e, na qualidade de servo, ele assumiu a posição mais inferior da classe da humanidade. E quando chega no tempo em que ele é batizado nas águas, ele recebe o batismo do Espírito, ele começa o ministério. Se Cristo Jesus precisou receber esse poder para fazer as obras, eu me pergunto, e eu? Quanto preciso? Agora, amados, eu não posso acreditar que Deus, meu Pai, me manda para esse campo de batalha, porque nós estamos numa batalha constantemente, e não me equipa para vencer essa batalha. E o equipamento que Deus coloca sobre a minha vida é o mesmo equipamento que Cristo Jesus teve para viver aqui entre nós. Por isso nós não teremos nenhuma desculpa. Coisas maiores. É possível. Se Jesus falou, eu creio que é possível. E aqui então Jesus começa a dar as razões pelas quais eu posso fazer essas obras. Se alguém aqui perguntar: pastor, você está fazendo? Eu vou dizer para você: não. Mas você crê? Sim.
Sim. E nós vamos ver o porquê que muitas vezes não acontece. A primeira coisa que Jesus diz na continuidade do verso 12, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, Ele é o nosso intercessor, e Ele diz que ali naquela posição nós podemos contar com Ele para tudo. Verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a primeira razão é que eu devo acreditar que é possível eu fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda, é porque o meu Jesus, o meu irmão mais velho, ele está junto do Pai, e ele me ensina a pedir agora no nome dele. O nome de Jesus tem poder. Eu preciso acreditar. Eu não posso vacilar naquilo que estou pedindo a Deus. Muitas vezes a nossa oração, o nosso pedido, mas é uma exclamação da nossa incredulidade do que propriamente a aplicação de fé. Ele disse, eu não sei se a sua Bíblia também fala dessa maneira, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Eu sei que eu tenho que somar a isso o fato e a verdade de que devo orar segundo a vontade dele. E aqui nesse contexto, a oração e o pedido dele, o pedido meu para com ele é de que as obras que ele fez eu também possa fazer. E ele diz que isso ele vai fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe, o grande problema é que muitos pensam que é para ele ser glorificado, ele ser reconhecido, ele ser exaltado. Assim como João o Batista, nós devemos dizer sempre, Jesus cresça e eu diminua. Não é para minha satisfação, para minha glória, é para fazer o nome de Cristo Jesus conhecido. Jesus, aonde ele ia, por onde ele caminhava, ele pregava o Evangelho e os sinais estavam ali. Então a primeira coisa, primeiro motivo, razão para eu crer nisso é que Jesus foi para junto do Pai e ele fala que tudo aquilo que eu pedir para a realização da obra dele, ele vai fazer. Você lembra quando Jesus orava agradecendo e ele falava assim, eu estou fazendo isso por causa de vocês, porque eu sei que o meu Pai já me ouviu. Jesus tinha consciência, fé, clareza no coração de que tudo aquilo que ele pedisse para que a obra do Senhor, a obra de Deus acontecesse, ele tinha o sim de Deus, o Pai. E ele é o nosso sim. Toda a promessa de Deus nós encontramos em Jesus o sim. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, a partir do verso 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós temos o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que Jesus Cristo diz ali em Lucas, capítulo 4, cumprindo a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. E aí vem o trabalho de Jesus. É o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, que está sobre a tua vida. É o mesmo trabalho, o mesmo ministério. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Está escrito,
A Bíblia diz: eu creio. Assunto encerrado. Queridos, eu estou no ministério há mais de 30 anos. Se existe uma coisa impossível, difícil, frustrante, é tentar fazer a obra de Deus na carne, na nossa força, no nosso poder. Pode aparentemente caminhar um tempo, está dando certo, mas a frustração, a angústia, o sentimento de limitação, o desespero, o desânimo, o desejo de abandonar tudo, é uma constante. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus e resolvemos verdadeiramente acreditar nela, nós começamos a desfrutar do descanso de Deus, porque a obra do Senhor, ela é prazerosa. Alguns dias atrás entraram aqui e levaram os nossos instrumentos. Eu falei com os missionários que nós tínhamos reservas de dinheiro para pagar até o final ali do mês de novembro. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Nós não comercializamos nada. Deus conhece o nosso coração. Ninguém que bata nessa casa vai sair sem comer um prato de comida, porque é cobrado alguma coisa. Quando a guitarra Epiphone semiacústica, trazida com muito carinho do irmão da Alemanha para mim, quando eu entrei aqui naquela terça-feira de manhã, a Nina falou: vem aqui, Kiko, ver. Que tudo caído, guitarra, violão, baixo, outro violão, os fios, tanta maldade, cortaram os fios, não levaram os microfones, mas cortaram. Deu de bater um desespero e uma tristeza no meu coração. Mas nada me pertence. Eu citei esses instrumentos porque eles eram meus. Fora o teclado, rola, etc, etc. E quando deu de entrar a tristeza, a angústia, o choro, eu lembrei de que tudo pertence a Deus. Nada é nosso. E eu falei para Deus: Deus, levaram os teus equipamentos. E naquele momento o meu coração se encheu de paz, de alegria. E eu tenho orado porque eu creio. Eu creio que Deus pode tocar no coração dessas pessoas e um por um vir: olha, eu vim devolver, eu vim devolver, eu vim devolver, eu vim devolver. O nosso Deus, Ele não está limitado na nossa incredulidade. Nós estamos. Eu quero voltar agora para encerrar no início do versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Aquele que crê em Jesus. Queridos, eu sei que essa mensagem, para muitas pessoas, teólogos, estudiosos, diriam assim: não, mas não é bem assim. Eu preciso olhar a hermenêutica, eu preciso olhar o contexto. Ninguém fez coisas como Jesus, então, e vão arrumar um monte de justificativa para que eu não creia. Mas eu decidi ficar com aquilo que Jesus diz, e não aquilo que os homens estão falando. A Bíblia diz, eu creio, assunto encerrado: farão as mesmas obras e obras maiores.
Você crê? É lógico, se a gente começar a fazer uma avaliação pessoal, você já ressuscitou mortos. Eu creio que muitos aqui já foram usados por Deus porque não somos nós, é Jesus, né? A gente é só o canal, é Ele que cura. Quantos aqui já foram curados milagrosamente? Levanta a mão. Ó, quantas pessoas. Tem algum caso aqui de alguém que foi ressuscitado da morte? Ah, mas não acontece comigo, então a Bíblia não está certa. Não, então eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso ver se a minha fé verdadeiramente é uma fé. A gente acredita aquilo que a gente tem provado, mas a gente precisa acreditar também naquilo que Deus ainda quer nos usar. O Davi, ao ser enviado por qualquer campo que você vá, se não for na dependência desse Espírito Santo, não vá. Nessa caminhada em missões, a gente tem visto muitos missionários frustrados, fracos, porque não acreditam na obra do Espírito Santo. E são sinceros, são crentes em Jesus, mas tentam fazer as obras de Deus na força da carne. Eu quero orar finalizando e quero convidar, se você crê, como Jesus disse aqui, e você quer colocar a sua vida diante de Deus para que Ele possa usar naquilo que Ele quiser, eu queria convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. O irmão Gerson citou o texto ali da comunhão com Jesus, é o fundamental, o se encher do Espírito Santo. E depois ensinar o Evangelho do Reino, pregar o Evangelho do Reino, expulsar demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Eu ainda não provei ser um instrumento de Deus para ressuscitar um morto. Não provei. Já tentei. Continuo crendo. Uma senhora entre nós, há anos atrás, ela foi tomada por um câncer. Eu e minha esposa fomos fazer uma visita e oramos, e ela continuou com o câncer. Fui para casa e orei, e veio ao meu coração ungir com óleo. Fomos lá, ungimos com óleo, e ela continuou naquele processo triste. E chorando e pedindo para Deus, eu creio. Eu li aqui, os irmãos conhecem, o profeta se colocando sobre o corpo e a vida voltando à criança. Eu pensei, como é que eu vou fazer isso? E eu comecei com a minha mente humana, aquela época era mais carnal do que espiritual, e eu pensei, eu vou chegar lá na casa e vou pedir para todo mundo sair do quarto, fechar a porta e vou colocar o meu corpo sobre o corpo daquela senhora, e aí eu desisti. Eu fiquei imaginando se alguém entra e ia ser um... Mas eu não desisti, eu continuo crendo, porque Jesus falou que quem crê, eu preciso sondar sempre o meu coração, eu estou crendo, eu vou ler a palavra de Deus para colocar pontos de interrogação, ou eu vou para acreditar naquilo que está escrito. A igreja do Senhor Jesus precisa ser sacudida novamente pela ação do Espírito Santo.
Nós acostumamos, nós fazemos cursos, nós sabemos pregar, nós sabemos orar, nós sabemos tudo, mas a coisa não funciona assim. Por isso que Paulo diz a comunhão com o Espírito Santo. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer. E o Espírito Santo, ele é o Espírito do poder, o dunamis, ele é o Espírito da autoridade, a exousia. Nós precisamos, nesses dias, viver no sobrenatural de Deus. Nós acostumamos fazer as coisas de Deus no natural, mas precisamos aprender a caminhar no sobrenatural. Você crê? Talvez alguém pensou assim, mas não é bem assim. Se você prefere ficar com esse pensamento, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Como nós precisamos crer mais no Senhor, ouvir aquilo que o Senhor diz, e o Senhor diz de uma forma tão clara, tão direta, mas como nós não vemos, papai, acontecendo em nossas vidas, a gente ou deixa para lá, ou então arruma pensamentos e justificativas. Eu não quero ser assim, Pai. Como aquele dia que o Senhor me salvou e eu criei no Senhor, eu continuo crendo, eu creio na Tua palavra, Pai. Faz algo novo na Tua igreja, Senhor. Oh, Pai. Oh, Pai. Obrigado, Jesus. O Senhor está aí à destra, Deus Pai. Nós pedimos isso em Teu nome, Jesus. E nós já recebemos, somos cheios do Teu Espírito. Louvado seja Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Há um cântico